Bom dia, graça e paz. Estou de volta aqui com o nosso devocional em Ruth. Demos uma pausa de final de semana, né? Mas eu estou novamente aqui. Senti falta ontem. Ontem eu trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo e, infelizmente, as nossas correrias do dia a dia muitas vezes nos atrapalham de estar parando, lendo a palavra do Senhor, fazendo nosso devocional. Por isso que fiz questão de estar gravando os meus devocionais com você. Porque assim como eu, tem dia que a gente é uma correria, a gente não para ler a Bíblia, não para orar, você também pode estar fazendo isso. Mas hoje, mesmo começando mais tarde, que eu tenho o meu direito de dormir meu primeiro dia de férias, gente. Férias trabalhistas, mas o artesanato não para, né? A artesã, ela não tem férias, mas como eu tenho trabalho secular, hoje é o meu primeiro dia de folga, então eu me permiti dormir mais uns minutinhos. Mas eu quero trabalhar com vocês hoje, capítulo 2 do livro de Ruth. Nós vamos continuar a nossa série devocional em Ruth. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Helena e você está no meu canal de costura criativa e devocional da Palavra do Senhor. Como eu falei, nós estamos trabalhando um devocional nesse livro tão lindo, a história de Ruth, a moabita estrangeira que veio morar em Belém. Nossa série, nós paramos no capítulo 1, que conta a trajetória delas, da ida da família de Elimeleque para Moabe e os fatos que aconteceram lá e a volta de Noemi e Ruth para Belém. O final do capítulo 1 mostra um contexto de tristeza na vida de Noemi, que ela chega em Belém se sentindo desamparada, se sentindo pior das mulheres, e como eu falei no vídeo anterior que está aí no canal, na playlist, você pode estar assistindo, ela não conseguia ver a providência de Deus na vida dela. Ela não conseguia enxergar que Deus já estava preparando todas as coisas. O final do capítulo 1 fala assim no verso 22. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Aí o texto diz: elas chegaram a Belém no início da temporada da ceifa da cevada. Ela chegou no momento da provisão. Ela chegou no momento certo, mas a dor dela não permitia ela ver nada disso. E aí o capítulo 2 do livro de Ruth, ele já começa com uma introdução de esperança. Dá uma ideia de que Deus já estava preparando algo na história delas. Diz assim o verso 1 do capítulo 2. Noemi tinha um parente por perto de seu marido, um homem rico e influente. Por que o texto começa, finaliza o capítulo 1 falando da dor e da provisão? E o 2 já começa falando do homem. Como dá assim? Lembra que eu falei no primeiro dia que esse livro é um livro de uma história romântica? Então, para quem gosta de romance, Ruth é tudo, né? Vamos lá. Noemi tinha uma parente por parte de seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi. Seu nome era Boaz, que significa valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou. Vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Para que hoje nós vamos ler pausadamente, porque nós vamos trabalhar o capítulo. Então, começando a analisar o quê? Que história é essa de Ruth se levantar um dia de manhã e falar assim: eu vou no campo colher espigas? Nós vamos parar e analisar que nós estamos no contexto de uma história hebraica, nos tempos dos juízes, num tempo de violência, num tempo em que cada um fazia o que bem entendia da sua vida, mas nós vemos aqui um homem chamado Boaz que temia Deus, que respeitava as leis de Deus. A lei de Deus dizia, lá em Levítico, no capítulo, vamos ler, Levítico no capítulo 19, no verso 9 e 10, fala assim: quando fizeres a colheita do trigo na vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo.
Não voltareis para apanhar as espigas que tenham caído durante a colheita. Também não havereis de passar 2 vezes pela vinha, nem recolherás os frutos caídos sobre a terra do pomar. Tu os deixarás para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor. Então, Ruth sabia da lei da colheita que Deus havia dado ao homem, dizendo que aquilo que cai na terra, o pobre e o estrangeiro pode ir lá na plantação e colher para se alimentar. Nós vemos a partir desse momento Ruth tomando a posição da casa para tomar conta da sua sogra, tomar a direção de sustentar uma senhora. Nós, o tempo todo no capítulo 1, é o contexto de Noemi, a dor de Noemi. Aí nós vemos uma aliança de amor entre uma sogra e uma nora, mas a partir de agora essa aliança de amor toma uma outra proporção, que Ruth toma a frente da casa. Ela percebe que alguém precisa fazer alguma coisa, que ela percebe que ela precisa tomar providência para sustentar a sua sogra. E ela começa a fazer um processo de que hoje nós chamaríamos de tipo uma mendigância, né? Catar. Hoje nós temos os catadores de latinha, os captadores de papelão. Isso não desmenoriza ninguém, mas tem pessoas que acham que isso é o fundo do poço. Que fundo do poço? Muitas vezes está catando latinha, catando papelão. É só o início de coisas boas vindo para a vida da gente. Trabalhar sempre tem um lado positivo. Trabalhar sempre é bom. E nós vemos aqui que Noemi fica em casa porque já é uma senhora. E Ruth, ela decide tomar partido e ir cegar e colher. E diz a palavra do Senhor que, por acaso, só que nós sabemos que esse acaso não existe. Não existe acaso nos planos de Deus. Não existe acaso para Deus. Deus colocou Ruth no lugar certo. Ela não conhecia a cidade. Para pensar que ela era uma estrangeira. Ela parou no primeiro campo que ela viu. Ela parou no primeiro momento no lugar que ela achou assim, aqui tem coisas para eu colher, tem cevada do que caiu no chão para eu colher. E ela começa a colher ali. E ela vai colhendo, e ela vai colhendo, e acaba entrando no campo de Boaz, que o texto começa dizendo que era o campo da família de Noemi, do parente de Noemi, né? Aí o verso 4, olha o tempo todo que nós vemos o cuidado de Deus. Ela está lá cegando, ela entra por acaso no campo de Boaz e diz o texto que nesse momento, no exato momento que Ruth está colhendo, chega o dono da terra, que é Boaz. Aí fala assim, naquele exato momento Boaz estava chegando de Belém. Saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco diante do que eles responderam. Que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu, esta jovem é a Moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. O texto de Ruth é um texto cheio de alusões a cultural, muito forte a questão cultural no livro de Ruth. Se você não entende a cultura, você fica perdido, porque o texto fala assim, a quem pertence a essa jovem? Dá uma ideia de que alguém comprou ela, né? Que ela tem um dono físico, uma escrava, mas não é. Quando o homem perguntava a quem pertencia aquela mulher, ele queria saber a que família pertencia, se ela era casada, se ela tinha um pai que cuidava dela, porque a mulher, ela era cuidada por alguém, sempre por um homem. Por isso que Noemi tinha uma dor muito grande, porque ela não tinha ninguém que cuidasse dela, a visão masculina do cuidado. E lembrando que é uma questão cultural daquela época, que nós temos que fazer essa separação da cultura quando nós lemos a Bíblia. E naquela época, naquele contexto, quem protegia uma mulher era um homem. Então a mulher, ela é guardada por um homem, ela era sustentada por um homem. E nós vemos 2 mulheres aqui que não tinham esse cuidado, alguém que guardasse ela, alguém que sustentasse ela. E a resposta do ceifeiro para Boaz foi assim, ela não pertence a ninguém. Ele não falou isso, ao contrário, ele disse, esta é a nora de Noemi, a nora que protege Noemi. Olha a versão. Aqui
não é alguém que protege elas, mas ela protege Noemi, colhendo ali, tratando ali. E a gente vê essa ideia de alguém guardar e proteger lá quando Jesus vai e ressuscita o filho da viúva de Naim. Ali ela estava desesperada porque ela tinha perdido tudo. Já havia perdido o marido e agora perdeu o filho, perdeu o seu contexto. E ali o Senhor ressuscita o menino para que venha sustentar a casa. O próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz, ele vira para João falar que aquele momento ele seria o que estaria cuidando de Maria, de todas as formas espirituais, sustentando, porque João era amigo íntimo de Jesus. E Jesus passa para João o cuidado que ele deveria ter com Maria. Nós vemos o capítulo 2, é um capítulo muito lindo. O meu devocional eu tenho um cuidado de ter 10, 12 minutos no máximo. Eu gostaria de trabalhar todo o capítulo hoje, mas eu vou ficar nessa parte, que Deus, ele sempre providencia o cuidado para cada um de nós. Que não existe acaso nos planos de Deus. Que não existe coincidência nos planos de Deus. Aquela menina, ela tomou uma atitude de trabalhar. Quando nós nos dispormos a levantar de manhã, a correr atrás do nosso sustento, a correr atrás do pão de cada dia, nós vamos ver que a beleza desse capítulo é que Deus providencia. Deus providencia todas as coisas. Nós vamos ver que Ruth estava correndo um grande perigo em colher naquele campo. Lembra que era um período em que todo mundo era mau. Muito parecido com nós hoje, né? Mas o Senhor guardou Ruth o tempo todo. Ela não entrou por acaso naquele lugar. A santa providência do Senhor estava sobre a vida dela. Aquele homem, o dono da terra, não chegou naquele momento por acaso. A santa providência do Senhor já estava sobre a vida dela. Deus já estava protegendo Ruth antes mesmo dela sair de casa. Os ceifeiros, os empregados estavam observando a vida de Ruth. Não é por acaso. Muitas vezes nós estamos sendo observados, mas é por coisa boa. Sempre pensa assim, Deus tem coisas boas na nossa vida. Mas o ponto principal da providência do Senhor, ela só aconteceu porque Ruth levantou de manhã, saiu da sua casa e resolveu buscar o sustento. Que você nessa manhã, você saia da sua posição de conforto. Porque Deus tem grandes coisas para você hoje. Que você saia dessa posição de dizer, eu estou sofrida, eu estou desamparada, eu estou amargurada. Ruth também estava, Noemi também estava. Mas ela decidiu que ela ia levantar, tomar uma nova posição e ela ia procurar o pão. Porque lembra que onde ela estava? Na casa do pão. E para ter alimento na casa do pão, a gente precisa ir buscar o alimento. Não é esperar ele bater na nossa porta, né? E nessa manhã, que o Espírito Santo possa estar tirando você dessa zona de conforto. Que ele possa estar mostrando a você que ele tem muito mais para a sua vida, como para mim e para você. Que ele já nos preparou um dia maravilhoso. Que ele já nos preparou um dia de providência. Que ele já providenciou o alimento, o sustento, mas que nós precisamos levantar, nem que seja para catar uma latinha, nem que seja para buscar um papelão, nem que seja para começar um primeiro negócio. Eu já tive um dia mau, eu já tive um dia de ficar sentada e parar e pensar assim, o que eu vou fazer da minha vida? E o Senhor me deu hoje o que eu trabalho, eu costuro, mas foi no dia mau, como Ruth também teve no dia mau. E nós vamos ver que nesse dia mau da vida dela, que ela levantou, foi para o campo, foi o melhor dia da vida dela. Foi o dia que Deus mudou a história dela. Deus tem algo para mudar na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas é necessário você não olhar a circunstância, levantar, orar. Tem coisas na nossa vida que a gente não tem mesmo para ir. Ainda mais num dia chuvoso como esse. Então vamos orar. Que Deus te mostre, que Deus te ilumine, como me iluminou um dia, como usou uma pessoa para falar comigo um dia. Faça isso. E eu comecei a fazer. Como Ruth falou para Noemi, eu vou ao campo cegar. E Noemi falou, vá sim, minha filha. Existem conselhos que são como fontes de águas vivas na nossa vida. Que você nessa manhã possa receber um bom conselho. Que você nessa manhã possa tomar uma boa decisão. E que você possa ver
que coisas boas Deus já providenciou para a sua vida nesse dia. Amém? Amanhã nós continuamos com o nosso devocional do capítulo de Ruth. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa palavra. A minha intenção era trabalhar o capítulo todo, mas o Senhor me direcionou até aqui. Que nessa manhã, Espírito Santo, boas novas possam entrar na nossa casa, boas novas possam entrar na nossa vida, que possamos parar de ver as adversidades, parar de ver só as dificuldades, que possamos ver que no mover, no sair da nossa zona de conforto está a nossa vitória, que está a resposta das nossas orações, que está a resposta do nosso clamor, que nesse dia possamos ver a adversidade como grandes frutos de vitória, que possamos receber um bom conselho, que o Espírito Santo possa nos trazer à luz coisas boas, que o Espírito Santo possa nos trazer esperança, que, Senhor, assim como Ruth encontrou um campo para ela de coincidência, que nós possamos nesse dia encontrar um campo, mas entendendo que é a sua santa providência. Muito obrigado por tudo que ainda irá fazer nesse final de ano nas nossas vidas, porque o ano ainda não acabou. O ano ainda tem alguns dias pela frente, que o Senhor ainda possa fazer nesse ano grandes coisas, cumprimento de promessas, realizações na nossa vida, enviar providência, em nome de Jesus. Amém. Graça, até amanhã, se Deus quiser.